Gostaria de dar as boas-vindas para vocês, né? Nós estamos hoje começando o nosso 10º evento do Gold Club Brasil. Infelizmente, por questões de segurança, a gente decidiu fazer esse evento online ainda este ano, né? Se Deus quiser, se a pandemia permitir, o ano que vem a gente vai estar juntos novamente. Queria agradecer a presença de todos e todas vocês. E vamos receber hoje novos 4 membros do Gold Club. Então, a gente vai compartilhar com vocês os novos membros. Então, parabéns a todos os novos membros. Eu não sei se todos estão aqui, eu sei que o Zoega está, o Ferrucci também está, os demais eu não consegui checar ainda, mas espero que estejam. Sejam bem-vindos ao Gold Club. Então, eu gostaria de chamar agora nosso VP da Holding, o Carlos Maia. Por favor, Maia. Queria dar boa noite a todos, como a Alessandra já começou. Meio misto de sentimentos. Por um lado, muito legal ver algumas faces de novo. É um prazer ver algum de vocês depois de tantos anos. Por outro lado, é uma sensação horrível não poder a gente estar se encontrando pessoalmente. É péssimo isso. Gostaria muito de estar... Acho que mais do que nunca a gente precisa, nesse momento, se encontrar, dar risada junto, comer junto, se abraçar, e a pandemia, mais uma vez, pelo segundo ano, está nos impedindo de fazer isso. Lamento muito, mas a gente ponderou muito, a gente gostaria muito, como a Alessandra falou, de fazer essa reunião presencial, mas o grupo, e particularmente o Brasil, a gente está saindo dessa pandemia em termos de segurança dos nossos colaboradores muito bem. A gente implantou métodos muito robustos de controle, e felizmente a gente está conseguindo sair sem nenhum caso grave entre todos os nossos colaboradores. Correr o risco agora, nessa altura do campeonato, parecia muito. Então a gente mais uma vez optou por fazer virtual, o que em bom português é uma droga, né? Seria muito mais legal estar todo mundo junto. Enfim, é o que é. É meu primeiro ano que eu participo como VP da Holding, também é muito bacana isso, muito interessante. É um prazer estar com vocês, como eu já disse. Volta com você, Alessandra. Então, tá bom. Obrigado. Obrigada, Maia. Agora eu queria chamar o presidente do Gold Club, Ricardo Carrella, para dar as boas-vindas a vocês também. Por favor, Ricardo. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Fernando, o Ferruccio, o Zoega e a Rosângela em começarem a participar desse seleto grupo. Realmente é um seleto grupo fantástico e, como o Maia falou, realmente, se a reunião fosse presencial, seria fantástica, mas com certeza a próxima será, e aí nós vamos poder dar muito mais risada do que nós daríamos agora. Parabenizar também a Giovana e a Alessandra pela organização, parabéns, vocês realmente fizeram um excelente trabalho. E, mais uma vez, pelo segundo ano, a nossa reunião do Golden Club acaba sendo virtual. Espero que, como a última, todos vocês, os participantes, participem ativamente dessa reunião, com a oportunidade da palestra que vocês vão ter aí de um cervejeiro. Ele vai fazer uma degustação, vai falar sobre também
as cervejas, como muita gente pode não conhecer alguns pontos, eu acho que é muito interessante, e vai nos ensinar a degustar, porque o vinho a gente já degusta bem, a cerveja às vezes se toma muito gelado, como falam os belgas, né? E nós tomamos uma cerveja muito gelada. Por outro lado, uma cerveja na praia tem que ser gelada, então eu acho que nada como um especialista aí para realmente passar para nós isso daí. E espero que vocês aproveitem bem esse encontro aí com esse cervejeiro que a Alessandra e a Giovana fizeram aí esse excelente trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigada, Ricardo. Então vamos lá. Então, agora nós vamos chamar o Cadu Mendes. Ele é sommelier e mestre em estilos, formado pelo Instituto de Cerveja do Brasil. Ele atua como jornalista, tendo foco em cervejas artesanais e consultorias no meio, entre outros. Cadu, é com você agora. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. Ah, perfeito. Então, eu sou Cadu Mendes, como acabou de salientar, sou sommelier de cervejas, formado pelo Instituto da Cerveja e também mestre em estilos, também pelo Instituto da Cerveja. Então, hoje vai ser um dia divertido. A gente não quer nada muito formal, nada muito chato. A gente quer que vocês se divirtam e tomem uma boa cerveja. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é tirar a cerveja da geladeira. Então, não deixa ela mais refrigerada. E eu vou explicar por quê. Porque as cervejas que a gente vai provar hoje são cervejas que têm mais sabor, têm mais aroma. E normalmente quando a gente toma cerveja gelada para não sentir aroma e sabor, só para refrescar. Essas cervejas têm uma importância. Então não é frescura falar, a cerveja tem que ser extremamente gelada. Não, a cerveja pode não ficar tão gelada como um vinho, por exemplo, a gente toma às vezes até quase em temperatura ambiente, a cerveja também tem um pouco disso. Então eu vou pedir só para vocês separarem as cervejas já e a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Bom, cerveja todo mundo já conhece, né? Todo mundo já tomou, já ouviu falar. E vocês, a todo momento que vocês precisarem, pode falar comigo, pode fazer perguntas. No final a gente vai ter um espaço para perguntas, mas se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e participar, porque aqui é um bate-papo bem legal. Então, começando aqui um pouco sobre o que é cerveja, né? Cerveja nada mais é do que qualquer bebida que ela é feita com malte de cevada. Então, pela legislação brasileira, inclusive, qualquer bebida que é feita à base de cevada, 50% pelo menos é considerada cerveja, né? Então, ela é feita de forma fermentável, então é uma bebida fermentável. Então, qualquer bebida fermentável que tenha na sua composição cevada, pelo menos 50% é considerada cerveja. Qual que é a origem da cerveja? A origem da cerveja, na verdade, foi meio que por acidente, né? Na Mesopotâmia, há mais ou menos 10 mil anos, começaram ali, né, a agricultura na região e provavelmente por acidente, o que aconteceu? O pessoal começou a estocar os grãos, houve uma inundação na região e eles botaram esses grãos para secar. Quando eles botaram esses grãos para secar, eles geminaram e eles botaram a secar de novo, deixaram ele sequinho, interromperam essa parte da parte molhada, e depois quando eles foram fazer o pão, a parte ali de fazer uma sopa, alguma coisa do tipo, porque na época era feito muito pão, essa bebida acabou fermentando, aquela sopa acabou fermentando e acabou virando um negócio maravilhoso. Então lá em 7 mil a.C. já tinha bebidas feitas ali a partir do sorgo, e a partir de 5 mil a.C. já foram encontrados registros ali de potes de barro. Então, provavelmente, uma coisa que é bem importante, e a gente está nessa época de falarmos sobre isso, a mulher tem um papel muito importante na criação da cerveja, porque é ela que fazia ali o pão, a sopa, e ela também, então, provavelmente descobriu a cerveja por um acaso. Então, ali em 5.500 a.C., a gente já tinha ali esses registros. Em 4 mil a.C., a gente tem uma tábua que a gente chama de Monumento Blau, que já tinha 16 receitas de cerveja. Então o pessoal já sabia fazer, gostou, se divertiu, viu que foi muito legal, e aí já fez vários tipos de cerveja. E a cerveja, ela é muito importante. A cerveja é muito importante na história também. O primeiro código, né, de leis, que foi o Código Hammurabi, já tinha a cerveja lá. Então, assim, primeiro código de leis do mundo já tinha uma lei que, por exemplo, se você fizesse uma cerveja ruim, você era morto e afogado na
própria cerveja. Então, assim, você imagina o que seria fazer cerveja, era uma responsabilidade muito grande, lá em torno de 1730 a.C. Você imagina se fosse hoje tomar num bar, a cerveja estivesse ruim e você visse, porra, que cerveja horrível, e o cara morrendo de medo que você gostasse de cerveja. Mas aí um pouco mais para frente, do século mais ou menos VI, os mosteiros começaram a produção de cerveja oficialmente. Então até era uma cerveja caseira, né? Quem faziam eram as mulheres, e aí os mosteiros, os monges assumiram para começar a fazer cerveja. A partir desse momento começaram a criar alguns estilos, apesar de não ter esse nome ainda, então tinha meio que uma padronização de produção. E aí em 1040, na Alemanha, teve o primeiro mosteiro que consegue fazer e fabricar cervejas pela primeira vez comercialmente. Então a gente começa a ter cerveja, já começa a chegar para o público em geral. Cerveja sempre foi uma bebida de massa, né? Então uma coisa que nunca foi da realeza necessariamente, todo mundo tomava, tanto a realeza como a plebe. E no Egito mesmo ela era usada como alimento e também como moeda. Então muitos trabalhadores recebiam em cerveja seus pagamentos. Então a cerveja realmente muito importante. Lá em 1516 já é proclamada a Lei de Pureza Alemã, já deve ter ouvido falar sobre isso. Basicamente, como se fazia cerveja com tudo, com raízes, com trigo, com várias outras coisas além da cevada. O Duque da Baviera resolveu controlar para ter um controle de comida, que a comida não era muito fácil, e também começar a taxar. Então aí você tem algumas taxações também muito importantes ali na Alemanha. E eu acho que uma das invenções mais importantes que a cerveja trouxe foi a questão das bactérias e das leveduras. O Louis Pasteur, né, ele tem usando as teorias de Gay-Lussac, eles vêm do processo de fermentação. Ele descobre que, na verdade, antigamente a bebida era como se fosse uma bebida mágica. Você colocava lá o malte e ele virava cerveja. E aí o Pasteur ele descobriu, na verdade, que tinha um fungo, né, que é a levedura ou o fermento de pão que você usa mesmo, lá, aquele fermento biológico, já é o fermento que você faz cerveja. Então, ali, descobre o processo tanto de pasteurização, que é para você matar os micro-organismos, então a cerveja começa a durar mais tempo, e, ao mesmo tempo, descobre que não é mais uma fórmula mágica. Eu acho que, como eu falei bastante coisa, vamos começar com a primeira degustação. Estão animados aí? Vocês gostam de cerveja? Podem falar e podem abrir o microfone e falar. Vocês gostam de cerveja? Estão acostumados a beber cerveja? Sim. Opa! Com certeza. Então, combinado. Então, agora a parte boa, vamos começar com a primeira. A primeira cerveja é a La Trappe Dubel. É uma cerveja de mosteiro. Então, o mosteiro que eu te falei tem tanto na Alemanha como na Bélgica. Tem até no Brasil, atualmente, mosteiros. Mas essa daqui é da Bélgica, da escola belga. Uma cerveja muito gostosa. Vamos ver. Vamos para a degustação. Primeiro, vamos servir aqui a cerveja. Então, eu recomendo sempre 45 graus no copo, para não espumar muito. Serve. Vê se é bom. Opa! E para acompanhar, lógico, o brasileiro adora um acompanhamento, a gente vai fazer um pouco de harmonização também. Então, tem aí a parte de harmonização, que a gente tem uns nuts, né, um conjunto aí de castanhas, para acompanhar com algumas especiarias também. Cadu? Oi! Que temperatura estava a tua cerveja? Então, a minha cerveja está em torno aqui de uns 8 graus. Tá? Então, eu recomendo normalmente, você pode deixar na geladeira para ficar até uns 0 graus, mas normalmente vai estar uns 4, e quando você for provar, ele vai subir um pouquinho. Isso é importante, tá? É uma parte muito importante porque a cerveja tem muito sabor e muito aroma. E quando você não está muito acostumado com cerveja artesanal, vocês conhecem a cerveja artesanal? Já tomaram alguma coisa? Qual é a experiência de vocês em cerveja artesanal também? Nenhuma. Nenhuma? Tá, então você vai ver que a cerveja nem parece cerveja. O pessoal está acostumado com uma coisa clara, sem muito sabor, sem muito aroma, uma coisa que refresca mais. Então, vamos começar aqui ensinando como faz uma degustação de cerveja. Então, você serviu, você vai primeiro olhar para ela. É importante porque isso faz diferença. A parte sensorial também, tanto desde o olhar, do sentir, vai fazer muita diferença aqui. Então, vamos ver a cor dela. Você vai ver que ela tem uma cor um pouco avermelhada, né? É quase um rubi indo para o marrom, né? Uma cerveja marrom clara com reflexo rubi avermelhado. Tem uma espuma
bege, então é diferente já de uma cerveja de massa que vai ter uma espuma branca, e ela tem quase uma renda, ela forma uma espuma muito bonita, com poucas bolhas. Mas vamos para a parte que mais interessa, que é o sentir os aromas. Vamos tentar sentir, vamos ver o que vocês sentem ao cheirar. Não é muito comum cheirar cerveja, mas é muito importante porque você vai extrair muita coisa dela. Então, vamos lá para o aroma. O que vocês sentiram aí? Só vontade. Uma vontade louca de beber. Perfeito. Mas Cheiro de mel. Isso. Então vai ter uma nota de mel derivada do malte, vai ter um pouco de nota de castanha, um pouco de nota de banana passa. Então, coisas bem condimentadas, remetendo a frutas escuras também. Então, tente sentir esse aroma e tenta memorizar e tenta procurar dentro aí do aroma se vocês conseguem sentir essa nota mais de castanha mesmo. Se você quiser, pode pegar também a castanha aqui e dar uma cheiradinha para comparar. Acho que vai ter um pouco um próximo para vocês compararem uma com a outra. Tá? Mas eu sei que vocês querem beber, então vamos para o gole. No sabor, vocês vão sentir uma cerveja bem aveludada, né, bem mais pesada na língua, você vai sentir que ela é mais densa, né, diferente de uma cerveja tradicional, e vai sentir essas notas de malte mesmo, essa nota de castanha bem presente, acho que em primeiro plano é a castanha, e depois também banana passa, eu acho que basicamente é o que eu mais sinto. Conseguem sentir algo parecido, algo... O que vocês sentem aí? E acho que todo mundo está de boca cheia aí, então. Vamos agora, então, pegar essa bebida e combinar com a parte aqui da harmonização. A harmonização, basicamente, é você pegar uma cerveja e você harmonizar com algum prato, um petisco. Pode parecer estranho, mas o que eu vou indicar para vocês é que vocês tomem junto e comam. Então, você vai colocar primeiro na boca aqui, né, o petisco. Dá uma masticadinha e vai engolir junto com a cerveja. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que as notas da cerveja vão ressaltar. E vocês vão ver que nada vai brigar, não vai ter uma coisa que não combina. Pelo contrário, parece que uma coisa complementa a outra. Né? Para vocês entenderem um pouco melhor, aí vocês podem fazer separado. Primeiro come um pouquinho. Depois a gente bebe. E aí você vai ver algumas notas potencializando. O que diferencia entre você comer junto e você separado? Quando você faz tudo junto, você cria um novo sabor. E quando você faz separado, você harmoniza com o negócio que a gente chama de retrogosto ou aftertaste. Quando a gente toma cerveja, a gente tem 3 etapas. Primeiro é o início, que é logo que você põe na boca a cerveja. O final, que é quando você engole, e o aftertaste é o que fica depois. Então, você estimula bastante os aromas e sabores. Gostaram da cerveja? O que vocês acharam? Boa, cerveja boa. Excelente. Bom, bem legal. Delícia. Ótimo. Então, estamos aqui na primeira. Vamos continuar falando um pouquinho mais de cerveja. Vamos falar um pouco sobre os ingredientes da cerveja. Tudo que a gente sentiu aqui, eu vou exemplificar um pouco mais, falando um pouco mais sobre alguns detalhes. E o primeiro, do que a cerveja é feita? Ela é feita de malte. E o que é malte? Malte nada mais é do que um grão de cevada. Vocês, quando estavam na escola, quando vocês eram crianças, com certeza vocês fizeram aquela experiência do feijãozinho no algodão, né? Acredito que sim. Opa! Ah, legal. Então, nessa experiência... Faz tempo, né? Tipo, então, você é velho também, né? Sou velho também. Então, o malte, o que é? Na verdade, nada mais é do que a cevada ali. Você vai pôr um pouco de água, vai deixar ela começar a geminar, né? Sair aquela pontinha igual o feijãozinho no algodão. E quando vai começar aquela abril, você seca ela. O que você faz? Você expõe um amido, o açúcar. E por que ela é importante? Além de dar sabor, o malte, que é basicamente isso, ele também vai trazer esse açúcar que é importante para a levedura. Porque pode parecer uma fórmula mágica, mas não é. A levedura vai usar esse açúcar para fazer cerveja. Então, assim, basicamente é malte,
água, o lúpulo. O lúpulo nada mais é do que uma planta trepadeira chamada Humulus lupulus, que vai trazer tanto o aroma como o sabor cítricos, resinosos, remetendo a pinho, de frutas amarelas, de chá verde, de diversos sabores e aromas para sua cerveja. Isso é muito comum nas cervejas americanas, principalmente, né? Elas vão trazer essas notas de lúpulo de forma mais ressaltada. E também ela tem um fator bacteriostático, então ela faz com que a cerveja não envelheça tão rápido, que ela dure, que ela não estrague. E também ela tem vários fatores muito bons para a gente. Por exemplo, ela é antioxidante, o lúpulo também ele é antibacteriostático, então ele ajuda você na sua parte ali do seu sistema imunológico. Então vocês aí, que a gente está nessa época também de pandemia, a cerveja, você tomando em pequena quantidade, vai bem na sua imunidade. Oi! Parecendo uma tela preta. iOS, webcam, utility, pelo menos para mim aqui. Ah, tá. Espera só um minutinho, então, que eu acho que deu um problema Pra gente técnico. Obrigada. Vamos aproveitar e tomar uma, então, né? Enquanto ele arruma. Pensava que tinha sido o efeito da cerveja. Isso aí é censura ao estímulo de beber, hein? Ô Marinho. Aproveitar e tomar uma. Pode entregar outra. Tá ótimo. Maneira aí. Alguém censurou. Pensava que eu já estava tendo alucinação com essa cerveja. Vou mandar mais. Tá acabando aqui, ó. Agora sim. Ixi, agora sumiu. Voltou? Voltou a imagem? Ah, desculpa, Voltou. problema técnico aqui. Mas o lúpulo ele tem uma propriedade muito importante, principalmente nessa parte bacteriostática, tanto da cerveja como para a gente. Então, ela também é muito importante. Naquela época do Duque da Baviera, que eu comentei lá da leite pureza alemã, não tinha lúpulo. A gente usava um negócio chamado Gruit, que eram várias ervas que a gente colocava na cerveja. E aí a Hildegarda, que a gente considera a santa do lúpulo, ela introduziu posteriormente, a gente começou a usar porque fez uma grande diferença. E o outro ingrediente é a levedura, que nada mais é do que o fermento. Igual o fermento de pão, tem vários tipos de fermento. Ela que vai fazer a nossa cerveja. Então, ali o fermento tem uma função muito importante. Então a gente pergunta, da onde que vem o álcool da cerveja? É daí. A levedura vai pegar, vai consumir o açúcar do malte e vai fazer cerveja. Os maltes, eles têm várias torrefações diferentes. Então, quando você seca, a cerveja aqui, por exemplo, aqui, ela é mais escura, em modo geral, é por causa do malte. O malte mais escuro vai trazer essa cor diferente e o malte mais claro. Como que você faz isso? Você faz a torra dessa cerveja. Então, você vai torrando a cerveja, a cevada, até chegar na temperatura que você quer e vai atingir a torrefação que você deseja. E aí, no caso dos lúpulos, a gente tem dois tipos de lúpulos, os lúpulos para aroma e para amargor. Então, todo o amargor que você sentiu mesmo nessa cerveja, que você vai sentir que é bem mais amargo. Quem já tomou Heineken aí? Vocês já tomaram Heineken? Bastante. Então só aquele cerveja belga só. Só cerveja belga? Aí tá ótimo. Então, no caso da Heineken, o que dá o amargor para ela e aquele arominha diferente é justamente o lúpulo, né? Então ele tem óleos essenciais e vão trazer esse aroma, e também os alfa-ácidos, que são tipo umas resinas que vão trazer esse amargor para a cerveja. E a água é muito importante também, porque, afinal, 90% da cerveja é água, né? Então, quem aí já ouviu falar naquela história que a Brahma de Agudos é melhor? Tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Opa, famosa Brahma de Agudos. Né? Exato. Então, assim, no passado, lá atrás, pode até ser que a água fizesse diferença, porque até alguns estilos de cerveja surgiram justamente por causa do perfil de água. Então, águas mais duras para fazer cervejas mais escuras, águas mais moles para fazer cervejas mais lupuladas. Então, antigamente você tratava a água de acordo com a região. Então, você tinha um perfil de água e você tinha aquela cerveja. Então, talvez no começo até a Brahma de Agudos pudesse fazer alguma diferença. Mas hoje a gente trata, a partir do século XIX, a gente já trata a água quimicamente. Então, todas as cervejas ficam iguais, você consegue escolher o perfil que você quer. Então, hoje é um mito. Não tem diferença se a Brahma foi feita em Agudos ou se ela foi feita... É a mesma cerveja. Então, fique tranquilo que não tem essa diferença, né? E
vamos falar um pouquinho aqui também das famílias cervejeiras. Acho que vocês já devem ter ouvido com certeza falar em Lager e Ale. E que bendito é Lager e Ale, né? Lager, na verdade, é um estilo dentro das leveduras, que são leveduras de baixa fermentação. Ou seja, quando você vai fazer a cerveja, você baixa a temperatura e fermenta ela em baixa temperatura. Qual que é a consequência das leveduras Lager? Cerveja sem muito aroma, sem muito sabor. Então, a Standard American Lager, ou a famosa Pilsen que vocês tomam, que é a Brahma, Skol, ela é uma Lager. Você vai ver que tem Lager escrito lá na Heineken também. São cervejas que não tem muito aroma, muito sabor. E aqui a gente vai tomar todas Ale, na verdade. A gente não vai tomar nenhuma Lager, que são cervejas que têm mais aroma e mais sabor. As Ales são o contrário. São cervejas que têm fermentação de alta temperatura, então próximo de 18, 20 graus, e a levedura vai trazer ésteres diferentes. Nessa primeira aqui trouxe notas de banana passa, por exemplo. E a gente tem um terceiro tipo, que são as fermentação espontânea, que são ou as lambics, elas são da Bélgica, normalmente, essas cervejas, elas têm aromas selvagens que remetem a couro, a celeiro, e são mais ácidas. Então, se você se deparar com elas, não acho que está estragada. São cervejas um pouco mais difíceis de provar, mas também são gostosas. Pode provar e depois me falem se vocês gostaram. Além disso, a gente também coloca alguns adjuntos cervejeiros, como a gente vai usar hoje, por exemplo, aqui. A gente vai tomar uma cerveja que tem chocolate na composição. Então, vai bem interessante. Então, tem os cereais não maltados. Muita gente fala de cerveja de milho, cerveja de trigo e cerveja de arroz, né? O que acontece? Os adjuntos têm uma função. No caso da Brahma e da Skol, o milho e arroz têm apenas uma função, deixar a cerveja muito leve. Então, não acho que porque a cerveja tem arroz ou milho, ela não é puro malte, que ela não é uma cerveja de qualidade. Só que ela vai ser mais sensível. Então, se você deixar ela no sol, você vai ter um problema sério, porque ela vai estragar muito mais rápido. Mas milho, arroz, trigo, cevada, é tudo adjunto. Então, pode tomar cerveja com adjunto. Por exemplo, a Weissbier, que é bem conhecida aí, tem trigo e ela não é uma puro malte, mas ela é muito gostosa. A gente também tem adição de frutas, como cereja, damasco, pêssego, laranja, que pode ser tanto da levedura como adição de frutas mesmo. E também a gente pode ter adição de açúcares, né? De cana-de-açúcar, de beterraba. Essa cerveja, a Double, ela tem um negócio chamado candy sugar, que é basicamente um açúcar mascavo que a gente adiciona para colocar cor na cerveja. Além disso, a gente tem condimentos como pimenta, gengibre. Basicamente, cerveja pode ser feita com qualquer coisa. Até dente de tubarão você pode pôr uma cerveja e fazer, que não tem problema. E como você faz cerveja, que eu acho que é a parte que o pessoal sempre se pergunta. Você faz a malteação, que eu te falei lá do malte, depois você moe esse malte para expor esse amido, e você vai fazer uma grande sopa. Basicamente, essa sopa que fazia lá há 5.000 anos atrás, você vai fazer agora, só que hoje a gente faz num processo industrial todo moderno. Depois que a gente termina essa parte que é a mostura dessa sopa, a gente vai para a fervura. A gente começa a ferver para matar micro-organismos e também adicionar o lúpulo, que eu comentei com vocês. Depois disso, a gente põe num tonel, né, ou num barril, ou até mesmo num fermentador, que ele é em formato cônico, e a partir daí você vai produzir sua cerveja com a fermentação. Você adiciona a levedura ou o fermento e a cerveja vai formando aí, vai tendo o álcool e a carbonatação. O CO2 também é produzido pela levedura. Então vamos para a segunda harmonização. Eu sei que vocês estão morrendo de sede aí. E vamos agora aqui. Pode matar primeiro, então? Se quiser, pode tomar depois. A gente vai bater um papo depois. Aí vocês tomam mais devagar. As outras não tem problema se ela for esquentando, vai cada vez abrindo mais para sabores, né? Então aqui a gente tem uma outra cerveja, a Duvel. A Duvel é uma cerveja extremamente clássica da Bélgica. É uma Belgian Strong Blonde, né? Uma Belgian Strong Golden Ale. Ela é também uma ale. Ela tem basicamente 8 de álcool. A anterior que a gente tomou tinha 7. Então a gente já sobe um degrau aí. Né? O pessoal que acha que cerveja artesanal é mais cara, se você for pensar na questão de graduação alcoólica, você toma muito menos e acaba gastando muito menos dinheiro e tendo muito mais retorno financeiro se você beber com muito mais sabor. Então, vamos abrir aqui. Ela já é uma cerveja bem diferente.
Então, ela é clarinha, você pode ver que ela é bem clarinha, né? Turva, tem muita espuma, você vai ver que ela forma bastante espuma. Viram aí? Então, vamos aqui para o aroma dessa cerveja. E vocês vão pegar, principalmente, notas de frutas amarela, né? Principalmente notas cítricas. Então, eu pego aqui, por exemplo, limão, eu pego abacaxi e um pouco também de damasco. O que vocês sentiram aí? Pode falar, não precisa ter medo, não. Essa aí é boa. Essa é boa? A minha eu já tomei, agora eu não lembro mais. Tá, e no sabor, vamos aqui pro sabor, então. Ela é uma cerveja extremamente seca, então você vê que é muito diferente da outra, que era mais adocicada, tinha um sabor mais doce no final. Essa é extremamente seca, né? Ela cerveja boa essa, nossa. Ela é muito boa, ela lembra até um Prosecco, se você for ver aquele final mais seco, lembra até um Prosecco. E para combinar, a gente trouxe aqui o queijo Grana Padano. Vocês conhecem esse queijo? Bom. Ah, então é um queijo... Só na sexta do Golden Club que vem. Ah, então. É um queijo super especial. Uma vez por ano, né, Maurão? Uma vez por ano chega aqui em casa. É uma versão até um pouco mais condimentada do parmegiano, né? Que a gente costuma provar. É um queijo muito saboroso e ele vai trazer bastante condimentação. Então ele vai trazer umas notas mais adocicadas, levemente apimentadas. O condimento, quando você for provar com a cerveja, você vai sentir que vai sobressair na cerveja essas notas que eu te falei, mais cítricas. Ao mesmo tempo, ele vai equilibrar o amargor. Você vai ver que vai sobressair um pouco o queijo e ele vai equilibrar o amargor da sua cerveja. E vai fazer você salivar, tendo vontade de tomar mais. Então, é uma experiência muito boa. É uma harmonização que você faz por semelhança entre o condimento do queijo e o condimento da cerveja, e ao mesmo tempo por contraste desse amargor com essa doçura do queijo que ele tem no final. Gostaram aí da combinação? Boa. Ah, legal. Excelente. Bom, muito bom, muito bom. Então, continuando aqui, eu vou repassar um pouquinho sobre a análise sensorial. Uma coisa importante que a gente vai fazer na última cerveja a gente vai abrir e você vai ouvir a carbonatação, né? A gente vai ouvir aquele tss, isso é muito importante para a nossa avaliação sensorial. A visão também, que é essa coisa de olhar e observar com atenção a cerveja, é muito legal. O olfato, o tato, que é essa sensação de boca, e também, né, o sabor. O que é o gosto? O gosto nada mais é do que os 5 sentidos básicos, que é o doce, amargo, ácido, salgado e umami. Vocês sabem o que é umami? Sinceramente, não. Umami, provavelmente vocês já provaram, com certeza vocês já alguma vez provaram o Ajinomoto. O Ajinomoto é o umami, nada mais nas carnes, em maltes torrados, ele tem esse umami, que é um sabor levemente salgadinho, gostoso, é o sabor de Ajinomoto. Se você quiser saber o que é umami, o Ajinomoto, você gosta muito de carne porque tem justamente esse umami em grande quantidade. Nas escolas cervejeiras, vamos falar um pouquinho aqui. O que acontece? A escola germânica, né, que inclui Alemanha, Áustria e República Tcheca, eles têm uma cultura local muito forte. Então, cada lugar que você for na Alemanha, você vai tomar um tipo de cerveja. A Bock em uma região, a Pilsen em outra região, a Altbier em outra região. E todas com a Heisenbolt, que seria a lei de pureza alemã, que só permite água, lúpulo, levedura e água, malte, lúpulo e levedura. Só essas coisas, diferente da Bélgica, que permite que você coloque qualquer adjunto, ele não tem essa limitação. E aí, tem mais de 5 marcas existentes e eles evitam que grandes corporações atinjam. Claro que tem algumas cervejas que foram compradas,
mas eles até hoje seguem muito firmes nisso. Já a escola anglo-saxana, ou a escola inglesa, que a gente fala, já são cervejas que você vai ver nos pubs ingleses, são cervejas mais neutras, que focam principalmente no malte, são muito boas, com cervejas escuras. Nossa terceira cerveja que a gente toma hoje é da escola inglesa, que é uma Sweet Stout, que é uma cerveja com malte torrado, né, que vai trazer bastante notas de chocolate, de café. São cervejas mais neutras do ponto de vista geral, mas são bem saborosas também. Então elas têm tradições, principalmente nas cervejas porters e nas pale ales, né? Provavelmente vocês devem ter ouvido falar da IPA ou IPA, e ela surgiu também na escola inglesa, né? Que é uma cerveja mais lupulada, tem uma adição de lúpulo maior, então também é de origem inglesa. Os estilos normalmente são menos carbonatados, então essas cervejas, por exemplo, a Duvel, que você viu com bastante carbonatação, as inglesas são um pouco carbonatadas ou quase nada carbonatadas, são cervejas bem mais neutras. Já a cerveja belga, que a gente já tomou duas aqui hoje, já são cervejas que, permitem praticamente tudo. Não tem leite pureza alemã, tem muitas receitas assim que não tem estilo definido. São cervejas bem alcoólicas, você viu que a gente pegou uma cerveja de 7, outra de 8,5. E também, normalmente, são cervejas de abadia, então sempre tem ali os mosteiros por trás. Existe uma ordem, que é a ordem trapista, né? Tanto que essa cerveja aqui, que é a La Trappe, foi a primeira, né, cervejaria trapista, que é uma ordem de monges cistercienses da estrita observância. Que é esse palavrão aí? Significa trapista. Para você ser uma cerveja trapista, você não pode visar lucro, você tem que ajudar alguma obra social, e você então, tipo, todos os monges, eles vão lá, oram, né, cuidam da cerveja, e aí ela pode ser chamada de trapista se você tiver todos esses requisitos. São cervejas muito legais, tanto que os monges, na época que não pode comer nada, na época da quaresma, o que eles fazem? Só toma cerveja. Já pensou aí? Vamos fazer uma quaresma, vou ficar só tomando cerveja, e essa vai ser minha alimentação. É isso que os monges fazem, eles fazem uma versão mais leve dessa cerveja, que chama Trappist Single, né? A gente tem a Single, Double e Triple. Basicamente são cervejas da menos alcoólica até o mais alcoólica. E essas cervejas são as cervejas de abadia, as principais dela. E aí a gente tem a escola americana. O que a escola americana faz? Ela pegou tudo que existe no mercado e falou assim, vamos potencializar, vamos pôr mais lúpulo, vamos pôr mais álcool. Então você tem a IPA e você vai ter a Imperial IPA ou Double IPA, que nada mais é do que uma cerveja com mais álcool, mais lúpulo, mais tudo. Então, basicamente, quando você vê de escola americana, você vai ver cervejas lupuladas, mais amargas e também mais alcoólicas. Basicamente, é isso. Eles inventam, eles estão sempre na vanguarda, criando os estilos novos. O último estilo que eles criaram aí, mais conhecido, é a New England IPA, com cervejas extremamente lupuladas, mas não tão amargas. Se você encontrar, vale a pena provar. E vamos agora para a nossa terceira e última experiência, que é uma cerveja com chocolate, ó. É uma cerveja com chocolate. E quem falou que não pode tomar cerveja com comer coisa doce, a gente vai hoje provar cerveja com chocolate e vai ver que dá muito certo. Então, vamos começar aí. Vocês peguem, por favor, a sua cerveja e o seu chocolate. E agora, quando vocês forem abrirem a cerveja, quando for abrir, tira aqui um pouquinho do fone, ó, e ouve o barulhinho aqui, ó. Vou abrir essa cerveja aqui agora. Nossa, mano, quer que abre tudo? Não dá. Não vou abrir. Gente, eu não tô aguentando, acho que eu vou deitar. Já tem gente tomando feedback que tá bebendo demais aí já, hein? Ah, é? Não, calma, são só 3 cervejas. Cuidado, hein, seu Ivan, não vai beber muito aí. Apareceu. Eu gostei dessa profissão, viu? Aí, ó, quem quiser depois aprender sobre cerveja, degustar junto comigo aí, a gente combina. É uma profissão bem legal também. E não tem idade. Qualquer idade você pode provar e eu vou tomar cerveja até... Pega uma brama lá. Então aqui, a gente está com chocolate e está com a cerveja Tupiniquim Chocolate, que é uma Sweet Stout. Nada mais é do que uma cerveja que vai trazer notas de café, né? Bem torrada, trazendo notas de chocolate e café. E tem adição de chocolate nela também. É uma cerveja super premiada, já ganhou 3 vezes
a maior cervejaria do Brasil, a Tupiniquim. É uma cervejaria brasileira que produz essa cerveja, mas que já fez algumas colaborativas com cervejarias belgas e outros lugares do mundo. Vamos aqui para o aroma dela. Então a gente vai pegar, principalmente, parece até um pão de mel. Vê se vocês sentem esse aroma. Chocolate, toffee, pão de mel. Sabe aquela balinha toffee que a gente comia com caramelo? É diet? Não é diet, não. Essa daqui tem bastante açúcar. É diabético, tá lascado, então. É. Ei, meu Deus do céu. Eu já perdi um pezinho aqui, ó. Aí eu vou perder o outro aqui, pô. Tô lascado. E aí, sentiram o aroma? O que vocês sentiram? Gostaram? Bom, vamos aqui então para o sabor. Aqui no sabor, a gente vai ter as mesmas notas de chocolate. Lembra muito um chocolate amargo, que é justamente o que a gente está usando aqui, né? É um chocolate 50% cacau, amargo, e a gente vai harmonizar combinando esse chocolate com a cerveja. Então vamos provar aí, vamos pegar a barra de chocolate. Oi, pode falar. Isso poderia ser comparado com um vinho de sobremesa, alguma coisa desse tipo, não? A Sweet Stout, sim, por ela ser mais doce, sim. A gente tem outras cervejas, como as Creeks, por exemplo, que levam cereja, que são até mais indicados para sobremesa. Aí ele pode ser exatamente como um vinho de sobremesa, que é bem mais doce, bem mais próxima. Mas ela também pode ser considerada assim. Acho que combina muito bem com um petit gâteau, com por exemplo, um creme brulee. Seria muito legal para você combinar com ela. Então, vamos aqui pegar o chocolate e combinar com a cerveja. Parece uma heresia, né? Mas vamos tentar fazer isso aí. Prova os dois e me fala o que você achou. O chocolate, por exemplo, por ser um pouco mais doce do que a cerveja, vai quebrar aquele amargor de tosta, aquele torrado. E ao mesmo tempo vai combinar e vai exacerbar, vai trazer mais essa nota de chocolate ao leite e um pouco de pão de mel, assim. Então, uma combinação muito gostosa. Sensacional. Eu achei muito bom. Vocês gostaram? Se a moda pega, a gente sai da pandemia com 200 quilos, né, cara? Tô chegando lá. Olha, uma coisa que é mito, né, que eu vou falar sobre cerveja, é que o que engorda é a cerveja. Na verdade, não, o que engorda não é a cerveja. A cerveja tem mais ou menos a mesma quantidade de... Né, uma cerveja média aí de uns 6% de álcool, a mesma quantidade de calorias do que um suco de laranja, por exemplo. Só que o problema é que acompanha, entendeu? Aí você acompanha com chocolatinho, grana padana, com coisas maravilhosas como essa, e acaba, né, dando muito mais. Então, eu vou te dar algumas dicas de consumo para você sempre beber. Eu acho que a dica da cerveja artesanal é sempre beber menos, beber melhor e sempre se hidratar. A gente aqui provou 3 cervejas diferentes, então é muito importante sempre tomar uma aguinha junto antes. Eu tenho até que com o meu... Então eu tô sempre com a minha aguinha aqui do lado, é importante, até para limpar o paladar. Entre uma cerveja e outra, sempre se hidrate, sempre prove uma água que vai até ajudar você a sentir, né, mais as cervejas. Ao mesmo tempo, a gente tem vários copos. Você viu que eu usei aqui 3 copos diferentes, né? Então a gente tem aqui 3 copos bem diferentes. Cada um tem sua função. Copos mais largos para você sentir o aroma mais aberto, como um buquê, né? A gente tem copos mais fechados, como esse, para você sentir o aroma mais intenso. E esse aqui com a curvinha, que ele faz uma função de gerar mais carbonatação toda vez que você bebe, e também ele concentra e depois abre os aromas. Mas não importa, se você tiver o copo americano na sua casa, você pode beber. O mais importante é você sempre se divertir, né? Não ter esse problema. A cerveja não tem aquela coisa do vinho de ser, se não tiver daquele jeito perfeito, não tá bom, não, pode tomar de qualquer jeito, que vai ser sempre legal. Outra coisa, muita gente pede cerveja sem colarinho. Peça cerveja sempre com colarinho. Isso é muito importante, por quê?
porque o colarinho ou a espuma ajuda a manter a temperatura da sua cerveja, então ela não vai esquentar tão rápido, ela vai manter os aromas e sabores da sua cerveja, né? Ela vai ajudar em todos os aspectos. Então, quando pedir, pede 2 dedinhos de espuma e não tem problema. Vai provar, vai se divertir. E vocês têm alguma dúvida? Eu acho que vocês podem... Aqui é um bate-papo, né? Então... Cadu, temos muitas. Mas como curiosidade, como é que você classificaria a cerveja Deus? Cara, a cerveja Deus é uma cerveja bem legal. Ela é de um estilo chamado Brut, também belga. Ela traz a sua composição um negócio chamado remoagem. É um processo onde você gira a cerveja igual ao do champanhe durante algum tempo, pelo menos 30 dias. E ela é uma cerveja que lembra muito um Prosecco, né? Ela é mais alcoólica. Para mim tem aroma e sabor de manjericão. Eu acho que é uma experiência muito válida. Eu acho que ela é uma cerveja muito cara no Brasil, mas se você tiver a oportunidade de tomar, tome. Aqui deve estar em torno de uns R$250 a garrafa. Uau. Lá você deve tomar em torno de uns 12 euros, você consegue tomar ela, se você tiver a oportunidade de ir lá para a Bélgica, até Holanda, lugares na Europa você consegue achar ela. É uma experiência válida, eu acho que é muito legal. Toda vez que eu tomo ela, eu tenho uma experiência diferente. Mas... E aí tem que ser com um copo de Prosecco, né? A gente indica no copo de Prosecco, mas se você quiser usar um copo como esse, um copo de vinho mesmo, aquela taça ISO, a taça ISO é quase um coringa. Se você tiver uma taça ISO em casa, você pode usar para basicamente qualquer cerveja, não tem problema. Não precisa ter um copo, mas se tiver um copo de Prosecco, melhor. Eu vou voltar aqui mais um pouquinho para as cervejas e vamos revisar aqui o que a gente fez de degustação. Então, a gente começou aqui com a La Trappe, cervejeira trapista, uma cerveja de abadia, uma Belgian Double, é uma cerveja que traz principalmente aí notas de castanha, né, de malte torrado, remetendo a banana passa. Se você tiver a cerveja agora, quem tiver a oportunidade de sentir o aroma dela ainda, você vai ver que mudou o aroma. Você vai ver que tá um aroma bem mais de banana, né? Tá bem mais propício à banana. Tem alguém aí com cerveja ainda? Não, já bebemos tudo. Já foram tudo nosso. Vocês são rápidos. Cheirar a garrafa, porque a garrafa nós seguimos o instrutor. Aqui não tem amadores, né? Não tem amadores, só profissionais. E de curto e cerveja esquenta. E ela combina muito bem aqui com o Nuts. Eu vou até provar mais um pouquinho aqui, então o Nuts. É sensacional. Não, é gostosa a cerveja. Principalmente aqui tem a uva passa. O pessoal não gosta de uva passa, mas com essa cerveja combina muito bem. Estamos no Natal. Natal é uva passa 24 horas por dia. Inclusive, uma boa dica para o Natal, para colocar na ceia. Vai combinar com o peru, vai combinar com tudo que a ceia tem. Vale a pena. Agora vamos para... E aí, quem tem perguntas, vamos para as perguntas. Cadu. Diga. Cadu, é o Henrique aqui falando. Falar que o copo, pra gente não faz tanta diferença, mas você tomar uma cerveja num copo errado para um belga, o cara quase tem uma síncope se você não toma no copo direitinho, né? Isso é verdade. Inclusive tem um bar que chama Delirium Tremens, né? Ou Delirium Café, que é o bar da Delirium, uma marca também belga, que ele só te serve a cerveja se ele tiver o copo. Se ele não tiver o copo, ele não vai te servir a cerveja. Exatamente. Os caras são transtornados. Assim, não, porque assim, nem todo mundo vai ter os copos em casa. Se você puder ter um copo de cada, lindo. Mas se não tiver, o mais importante é se divertir. Mas o belga vai pegar no seu pé e vai falar, não, tem o copo certo aqui, vamos tomar. E se duvidar da marca ainda, né? Eu ainda tô tomando aqui o da Duvel com a Duvel, mas os outros não tá com o loguinho certo. Eles gostam até que seja o logo da marca e tudo mais. Henrique, eu tenho os copos, você traz a cerveja. Feito, Sidão. É nóis. Cadu, emendando a pergunta, uma vez eu tava na Alemanha e pedi uma Weiss, né, pro cara. Aí ele falou, Weiss não, Weizen,
Porque, assim, eu queria saber a diferença, se é que existe, entre a Weiss e a Weizenbier. Na verdade, Weiss significa branco, né? Assim como a Witbier é Wit, quer dizer branco, a cerveja de trigo da Alemanha chama Weizenbier e da Bélgica Witbier. Então, na verdade, significa cerveja clara. Então, você fala Weiss para ele, ele fala, branca. Branca eu tenho um monte aqui. Eu tenho a Pilsen, eu tenho a Weiss, eu tenho, né? Então, Weizenbier eles usam para... Aqui no Brasil, você vai chamar uma cerveja Weiss, todo mundo vai entender, mas lá, Weizenbier, sempre. Não tem a ver com o fato de ser de trigo, o Cadu? Não tem a ver porque, na verdade, Weiss significa clara. Como foi uma das primeiras cervejas claras a serem feitas, ficou como Weizenbier, mas não tem referência ao trigo. E Cadu, falando de cerveja de trigo, aquela história, por exemplo, você pega aquela Hoegaarden, aquela... Sabe o que é? Sim. É meio difícil de falar, né? Você tem que mexer ela no final para ela pegar. Você não pode servir ela. Se você servir até o final, no fundo dela sempre sobra dejeto. Você tem que fazer mesmo ou é frescura de... Assim, para você atingir o máximo dessa cerveja, tanto a Weizenbier como a Witbier, que tem o trigo, não só o trigo, como a própria levedura, o fermento é importante para essas cervejas. Então, elas ficam no fundo, elas decantam. Então, é muito importante que você faça mesmo. Ou a Hoegaarden, ela recomenda você dar uma balançada na garrafa antes de servir. E as Weizenbier, você dá aquela chacoalhada, inclina e joga para servir. Então, não é frescura. Quando o garçom vai lá... Porque se você servir ela sem nada... não vai ser turva e não vai ter tanto sabor e aroma. Existe um estilo chamado Crystal Weizen, que é justamente a Weizenbier filtrada. Nessa daí você não precisa fazer. Mas, em geral, é importante você fazer sim para você ter o melhor da cerveja. Fazer isso numa escola não muda nada, né? Hã? Fazer isso numa escola... Não vai. A escola é importante a puro falar, malte, né? Ou a comum? Independente, não vai fazer diferença. Cadu, aqui é Flávio que está falando. Primeiro, obrigado pela palestra aqui. Eu aproveitei bastante as cervejas, tá? Pergunta, eu sei que tem uma diferença de pasteurização, mas chopp entra na categoria de cerveja ou chopp é outra história? Tá, chopp é muito bom que você perguntou isso. Chopp, na verdade, é uma coisa que só existe no Brasil. Chopp, na verdade, é o cálculo de uma caneca de chopp, de cerveja. Então, a caneca é uma medida alemã, mas no Brasil faz diferença. No Brasil, a gente tem uma legislação que se a cerveja não for pasteurizada, ela é considerada chopp, tá? Só que, se você for em qualquer lugar do mundo, você vai pedir uma cerveja na pressão. Tá? Porque aqui a gente tem cervejas que não são pasteurizadas. Essas cervejas mesmo não são pasteurizadas. Essas cervejas são refermentadas na garrafa e não são pasteurizadas. Então, no Brasil, teoricamente, elas seriam um chopp. Mas chopp, no Brasil, tem diferença, no mundo, não. No mundo, basicamente, é a cerveja que é servida na pressão ou não. A pasteurização faz a diferença para cervejas de massa, e aí sim tem uma diferença de sabor entre você tomar um chopp Brahma e tomar uma cerveja Brahma pasteurizado. Mas nos Estados Unidos é draft, certo? Draft. Isso. Né? Exato. Você pode chamar on tap ou draft. Você vai achar dos dois jeitos lá. E a diferença para cervejas que não são lupuladas, não dá tanta diferença a pasteurização. Mas cervejas lupuladas vão matar o lúpulo, você vai perder o sabor e vai ficar meio caramelizado. Vai ficar uma coisa meio caramelo na cerveja quando ela é pasteurizada. Mas, Cadu, essas que a gente tomou, se elas não são pasteurizadas, elas têm uma validade menor, né? Uma durabilidade menor, certo? Pelo fato de não ser pasteurizada? Normalmente vai depender muito do estilo. Essas aqui, como elas têm a levedura no fundo, elas refermentam e elas duram mais tempo. As cervejas em geral que você vai achar no supermercado, na parte de geladeira ou empórios, essas cervejas, principalmente com lúpulo, o lúpulo degrada muito rápido, ele vai oxidando. Essas cervejas vão ter uma validade muito menor. Tem cerveja de 3 meses, 6 meses, e pasteurizadas vão dar 1 ano, 2 anos de validade para essas mesmas cervejas. Então, e só aproveitando, no sul tem aquela coruja que é viva. Ela também não é pasteurizada, certo? Ela dura 1 semana. A coruja viva e extra viva não é pasteurizada, justamente
Você tem que manter refrigerado. Se você manter refrigerado, você pode manter aí 6 meses, até 1 ano na geladeira, que não tem problema. O problema minha casa é... não faz tudo isso, não. Por isso que eu bebo rápido também, velho. Ajuda. A ideia é não deixar todo esse tempo, né? Então, a pasteurização ajuda para deixar fora da geladeira. Dentro da geladeira, ela dura. E tem uma coisa, cerveja não estraga, tá? Cerveja, ela vai oxidando. E tem cervejas, por exemplo, essa própria Double, a Quadruple, cervejas mais alcoólicas e escuras que você pode deixar. Tem cervejas aqui há 5 anos guardadas e elas ficam maravilhosas depois de um tempo. É aquela cerveja para você abrir num dia especial, no dia de comemoração, sabe? Então, vale a pena, às vezes, guardar uma cerveja. Eu sei que é difícil. O máximo que eu já guardei foi 1 ano. Mas agora eu estou conseguindo guardar algumas há 3 anos. Vale a pena guardar, mas eu sei que a sede fala mais alto. Aí isso só vale para cerveja, essas artesanais. A cerveja comum aí, que você compra, isso não vale, né? Ela tem validade e ela estraga mesmo, ou não? Ela não estraga, mas ela não vai ficar tão gostosa para você consumir. Estragar não vai, tá? Dá para você tomar. A cerveja, inclusive, foi uma das poucas coisas que salvaram a humanidade. Na época da peste negra, não tinha água potável. E a única coisa potável que tinha era a cerveja, porque até os corpos eram jogados nos rios, e aí esse processo que eu falei para vocês, de colocar e fazer a sopa e depois ferver, o ferver matava os micro-organismos, você podia tomar cerveja. Então a cerveja, inclusive, salvou a humanidade. Ela não estraga, mas fica imprópria, você vai perder as características dela, não vai ficar gostosa para você tomar. Obrigado. Mas continuando no tema, o chopp sim estraga. 10 dias acabou. O chopp, ele não vai estragar. O que pode acontecer é uma contaminação. Se ocorrer uma contaminação, aí você não vai conseguir beber ele, aí não é considerável. Depende muito do processo. Essas cervejarias grandes dificilmente vai acontecer isso. Mas o chopp, por não ser pasteurizado e deixar, se tiver algum micro-organismo lá dentro, ele vai proliferar. Então esse é o problema, né? Se tiver a pasteurização vai matar esses micro-organismos, por isso que você consegue deixar ele mais tempo. No caso da não pasteurizada, se tiver algum micro-organismo, ele vai multiplicando e uma hora você não vai conseguir consumir porque ele vai estar realmente estragado. Aí, no caso do chopp, pode acontecer de algum caso estragar. Cabilhão, se fizer um churrasco, no máximo, no próximo fim de semana, você mata o barril, cara. Esse aqui é o drama, bem entre aspas, né? É 1 semana o barril, velho. Você bebe de segunda a domingo, de domingo a domingo, até acabar o barril. E vocês? Qual que é a cerveja favorita de vocês? Eu gosto de Weiss. Sou das trios. Eu tô tomando a Colorado. O que você me diz a respeito? É uma cervejaria muito legal, uma cervejaria de Ribeirão Preto, inclusive da minha terra. Tomo desde muito tempo lá. Eles têm várias cervejas diferentes com mel, por exemplo, a Weiss é com mel. A IPA é com rapadura, né? E tem várias outras cervejas. Eu sempre recebo aqui várias diferentes com vários ingredientes malucos. Eu recomendo bastante, uma cerveja fácil de você encontrar no Brasil inteiro e tem uma qualidade boa. Eu gosto muito da Madalena também, viu? Legal. Você é de Santo André? Eu sou de Santo André e tenho um amigo que trabalha lá. O cara tá fazendo a festa. Só da Madalena, Henrique? Ô, Ricão, descola pra nós. Só da Madalena, tu gosta? Madalena é boa, Madalena é boa. É legal, e é legal ir na fábrica. Lá na fábrica tem um espaço bacana para consumir. Agora que tá o pessoal vacinando, dá para começar a pensar em voltar a visitar. Tem um barzinho lá dentro, né? Eu tô em São Caetano, é pertinho. Manda ele falar, mandar entregar aqui em casa, tá? Um abraço. O copo você tem, né? O copo você já deixou claro. O copo você tem. Opa! De monte aqui, tá? Pode mandar cerveja que eu tenho os copos. Diga, pode Dá falar. uma recuperada nessa história aí da diferença da Lager e da IPA. A diferença entre Lager e Ales, né? Ales, Isso. São 2 grupos de leveduras diferentes, são fungos diferentes. A levedura é um fungo, né? O fermento. E ela tem características diferentes. Quando você faz a cerveja, uma vai dar pouca esterificação, então pouco sabor e aroma. O foco da cerveja vai ser mais o malte e o lúpulo. E já no caso das ales, o protagonista é a levedura. Então ela vai trazer essas notas. Quando você toma, por exemplo, a Weiss e tem um aroma de cravo, banana, aquele aroma vem todo
da levedura, do fermento. Não tem nenhuma adição de banana e cravo na cerveja. Entendi. É a levedura. Então, a cerveja ales, ela tem muito mais aroma e sabor. Entendi. Quer dizer que a lager, se for tomar muito, é lager. Se for saborear, é a ale. É isso. A não ser que você queira lúpulo. Para quem gosta de lúpulo pra caramba, já tá na escola americana, gosta bastante. Aí, às vezes, pega uma lager lupulada para o lúpulo aparecer ainda mais. Mas deixa eu te perguntar, essa coisa que você falou do sabor, de onde vem o sabor? Não é adicionado artificialmente na cerveja? Eu entendi que sim. Eu entendi que sim, que você sente o sabor cítrico, de algum modo tem um pouco de sei lá, não. No caso da Duvel que a gente provou hoje, o cítrico vem da levedura. No caso... Mas é uma levedura especial ou é o tipo de... É uma levedura especial. Essa aqui é uma levedura própria para cervejas belgas. E o lúpulo vai trazer também, principalmente o lúpulo, vai trazer notas. Às vezes você vai tomar uma cerveja que tem aroma e sabor de maracujá. É o lúpulo que vai dar isso. O lúpulo é como se fosse o terroir da cerveja. Igual o vinho tem as regiões, o lúpulo tem cada região que você planta ele vai dar um aroma e sabor diferente. E a levedura também, dependendo da onde você isolou ela, se é uma região ou outra, vai trazer aroma e sabor diferente. Então é a levedura, é o fermento e o lúpulo principalmente que vai dar esse sabor. No caso do malte, pode ser, por exemplo, o malte torrado, que vai trazer notas de chocolate e café sem ter adição de chocolate ao café. Nessa cerveja aqui não tem chocolate e café. Não tem chocolate nem café, não. Nada. Nesse caso, a chocolate tem adição de café, mas tem cervejas que você vai tomar, stouts e porters, que não tem adição de café e vai ter sabor de chocolate também. Caraca, essa aqui tem chocolate ou não tem? Você falou, né? Depois de um tempo, você sente bem o gosto do chocolate, né? Agora dá para sentir bem o gosto. E não tem chocolate. Ou tem? Então. E aí, alguém tem mais alguma pergunta? A Pilsen é igual a Lager, então, é isso? Então, essa é uma boa pergunta. A Pilsen, na verdade, é um estilo da República Tcheca, que o que a gente toma aqui no Brasil não é Pilsen. A gente toma um estilo americano chamado Standard American Lager, que basicamente é uma cerveja que não tem aroma e não tem sabor. A Pilsen, que é a Bohemian Pilsner, que é a Pilsen tcheca, você pode pegar aí a Pilsner Urquell, a verdadeira Budweiser, que aqui no Brasil você vai achar como Tchekvar. Essas cervejas são a Bohemian Pilsen. Elas têm aroma floral, elas são mais amargas e são mais alcoólicas do que a Pilsen que a gente toma aqui. Então, Lager é uma família. Lager é uma família de cervejas e Pilsen é um estilo dentro dessa família que vem da República Tcheca. E o que a gente toma não é Pilsen, na verdade é Lager, é Standard Lager. Que é o estilo padrão. Aquela Colt de Colônia é Pilsen ou é Lager? Então, a Kolsch de Colônia, ela é da família das lagers, que é das leveduras lagers. O fermento que usa é lager, então ela não é esterificada, mas ela é um estilo. A Kolsch, ela nada mais é do que uma... Na verdade, a Kolsch, para vocês entenderem melhor, ela não é uma lager em si como família, mas você fermenta em baixa temperatura. Então é uma cerveja pouco esterificada, mas ela lembra muito uma Pilsen. Se você tomar ela, vai parecer que é uma Pilsen. Basicamente, seria uma falsa Pilsen. Mais ou menos isso. Obrigado. Quem mais tem perguntas? Com relação a essas cervejas que, sem ser cervejas tipo a Stella Artois ou mesmo a Heineken, então que a gente acaba tomando do dia a dia, eu sei que foge um pouco do seu, mas o que você recomenda? Não, eu tomo também. Olha, assim, eu gosto muito da Heineken, eu acho a Heineken muito gostosa. Eu recomendo também a Spaten. A Spaten chegou há pouco tempo no Brasil, é um estilo alemão chamado Helles. É uma cerveja que tem uma notinha ali de casca de pão, é extremamente refrescante, recomendo para o churrascão, aí vocês gostam de um churrascão, a Spaten é bem gostosa. Tem também a Cacildes, eu acho que é uma cerveja boa ali, fácil de beber para um churrascão. Acho que essas três são as que eu mais recomendo. E a Beck's? A Beck's eu gosto, ela é um pouco mais amarga, ela é um estilo alemão chamado German Pils. Então,
Dentro das Pilsens verdadeiras, a gente tem a Bohemian Pilsen e a German Pils. A German Pils ela é mais amarga. Então, para alguém que já acha a Heineken um pouco amarga, aí a Beck's já entra para ser uma cerveja bem mais amarga. Então, para quem gosta de amargor, é interessante também. Ô, Cadu, diga. Cerveja de lata ou de garrafa? Olha, eu prefiro particularmente cerveja de lata. Apesar de ter muito preconceito no Brasil, as latas elas conservam muito bem a cerveja. A questão é, as latas elas têm um problema de ser mais sensível à temperatura. Então, se você vai deixar ela a 40 graus no sol, talvez eu prefira a garrafa. Mas, em geral, a lata conserva melhor as cervejas. Beleza. Caramba, que bela pergunta. Você realmente acha que a lata conserva melhor? Ela conserva. Eu recebo muita cerveja dos Estados Unidos, por exemplo, e eu comparo as duas vindo pela mesma cadeia e a lata se sai melhor. Caraca, porque, por exemplo, a gente pega no dia a dia, né? Você toma uma Stella ou uma Heineken, ela normalmente ela é mais gostosa na garrafa. Não sei Mas você não pode beber na lata, né, Cabilhão? Tem Não, que pôr no então, copo. a Heineken tem uma questão. A Heineken tem uma questão que, na verdade, por que as garrafas são da cor âmbar? Porque quando ela tem contato com o sol, ela dá um negócio chamado light struck, que é um aroma típico de Heineken, a gente associa a zoológico. Então, a Heineken na garrafa, ela tem esse defeito que na Heineken combina muito. Então, na garrafa ela vai ter o light struck e na lata não, no chopp não. Então, muita gente às vezes prefere a Heineken na garrafa por causa disso. É o cheirinho e gosto de Heineken que a gente fala. Alguém mais? Ô, Cadu, a Ambev tem esse meio que esse sacrilégio de fazer as cervejas com milho, né? Além do malte, né? Que não são puro malte. Ela tira um pouco essa pureza e esse sabor da cerveja puro malte, né? Quando faz isso. Então, na verdade, eu acho que a puro malte é um estigma que foi criado, porque, na verdade, o milho e o arroz não é vilão na cerveja. Cervejas belgas, principalmente, usam muito milho e arroz, e não é um problema. O milho e arroz vai trazer leveza para a cerveja. O problema da cerveja que não é puro malte é que, por ela não ser puro malte, o que acontece? Ela vai ficar muito sensível. Então, se você vê um caminhão da Ambev aberto, batendo sol, ou você vai num supermercado e tem lá um estoque 40 graus, ela vai deteriorar muito mais rápido. Cerveja puro malte não quer dizer que seja cerveja boa, né? Tem cervejarias que fazem cerveja puro malte e não são gostosas. A Stella Artois mesmo que ele comentou ali não é puro malte. Eles mudaram para puro malte no Brasil por uma questão de preconceito com o não puro malte. Mas no mundo inteiro não é puro malte. Ô, Cadu, e me diz uma coisa. Você desconectou aí de novo por algum motivo, cara. Sem o vídeo. Tá sem o vídeo. Você tá ouvindo a gente ainda ou não? Tô. Cortaram você, cara. Pode falar, pode perguntar. A pergunta é a seguinte: realmente é inadequado você ir no churrasco levar Skol e tomar Heineken? Aí eu acho que é uma sacanagem. O Marinho estava segurando essa pergunta para o Cadu. É sacanagem, né, Marinho? Skol ainda tudo bem, pode levar Kaiser, né? Eu tava segurando essa pergunta para o Cadu sobre a etiqueta da cerveja. Aí tem um amigo, que eu não vou citar nomes, que fala, vou fazer um churrasco e eu quero uma picanha maturada uruguaia, do sudoeste do Uruguai. E aí você vai atrás disso. Aí você chega lá e tem Itaipava. Tudo bem? Assim, no mundo da cerveja isso é ok? Não. Portanto, você levar picanha, cerveja. Eu acho que aí complica. Aí não dá harmonia, aí não harmoniza bem, né, meu? Oi. Eu recebi um e-mail porque eu estou procurando Voltou? Os caras foram embora. Não, tô aqui. Na verdade, eu fui consertar. A hora que agora deu. Agora voltou. Aí. Perfeito. Quem mais? Perguntas? Estamos aí disponíveis. O Cadu, boa noite. Boa noite.
Cadu, lá no interior se toma bastante colorado. No interior onde moro eu, perto de Ribeirão Preto. Sim. Qual é o conceito dessa cerveja, de forma geral, digamos assim? Porque nós gostamos muito. Então, a Colorado é uma cerveja muito legal, eles vieram com um conceito de brasilidade muito grande, né? Eles trazem muito ingredientes brasileiros, né, para cerveja, e eu gosto bastante, são cervejas muito bem feitas, e com a compra da Ambev, né, a Ambev comprou a Colorado, ela começou a ser distribuída para o Brasil inteiro. Então eu gosto bastante, eu acho que tem cervejas muito legais, eu recomendo para qualquer um provar Colorado. Obrigado. Tu, agora é o seguinte, qual é a melhor cerveja para se tomar? Aí vai muito do seu gosto, porque, por exemplo, eu gosto de cervejas com 12% de álcool, com sabor de café e madeira e baunilha. Talvez não seja o seu sabor, né? Eu acho que a cerveja tem mais de 120. Eu prefiro mais assim, com gosto de picanha. Você gosta de com gosto de picanha? Tem um estilo chamado Hawk Beer. É mesmo? Que é com malte defumado, vai lembrar muito bacon. Ih, rapaz, isso vai vender bastante agora, hein? O pessoal pode procurar na internet lá, RAUCH Beer, B-I-E-R. Procura aí depois e prova, depois você fala para mim se você gostou. Ah, beleza, cara. Alguém mais? Depois da primeira, todas bem geladas são boas, Cadu. Ah, com certeza. Eu acho que a cerveja tem muito a ver com o clima, tem muito a ver... Na praia é bom você tomar uma cerveja de massa, num churrascão também, num jantar você toma outro tipo de cerveja. Eu acho que tem muito a ver com o clima. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso bate-papo aí, de um pouco de palestra. Depois, se vocês quiserem, pode pegar o contato comigo. E muito obrigado. Foi um prazer. Espero que tenham gostado. E sempre que quiserem, a gente faz essa brincadeira aqui. Valeu, agradecer. Obrigado, Cadu. Parabéns. Tchau, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Cadu. Até mais aí. Tchau, gente. Cadu, eu queria te agradecer, né? Acho que o pessoal gostou bastante. Espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar, eu só queria agradecer a colaboração de alguns membros para a confecção do livro de 10 anos, o livro comemorativo de 10 anos do Gold Club no Brasil. A Giovana vai compartilhar o link no chat, desculpa, e depois a gente vai mandar por e-mail para vocês. Se vocês não conseguirem pegar agora o link, a gente vai mandar por e-mail, tá? Então, eu queria agradecer os colaboradores que contribuíram, né, que mandaram material para a gente, foram entrevistados para esse livro comemorativo, tá bem legal, vale a pena vocês darem uma olhada. E queria agradecer a presença de todos, né, por vocês estarem aqui hoje com a gente. Eu queria pedir para a gente tirar algumas fotos, então quem puder abrir a câmera, a gente agradece, fica melhor, se não puder, ok também. Só queria tirar mais algumas fotinhas para deixar de recordação. Alessandra. Oi. Só fazer uma observação aqui, eu tenho um abridor, não sei se o pessoal está vendo, que é em formato de uma GTG, para quem conhece. O que é isso aí, Henrique? Raridade, hein? Raridade isso. Isso aqui eu ganhei do meu amigo Romeu Fontes, que, aliás, é isso que eu queria falar. É uma homenagem minha aqui a ele, que faleceu esse ano, nosso querido Romeu. Fazer um in memoriam aqui, um remember do nosso amigo Romeu, sempre espirituoso, muito camarada de vários daqui. Grande Romeu Teixeira, desenhista da Atlas Copy. Fazia grandes caricaturas. Né? Grande Marinho! Gente, o seu Benedito Alacoque, para quem tem frequentado também os eventos desde o começo, o seu Benedito também faleceu esse ano, agora ele faleceu em junho, se não me engano, até eu coloquei uma homenagem no livro também, ele fez questão de ir em todos os eventos, ele estava desde o primeiro evento também, faleceu também. Então, queria agradecer a presença de todos e até a próxima.
Espero estar presencial. Até mais. Ricão, troca a turbina dessa GTG. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Aí, pessoal, um abraço por todos aí. Um abraço, boa noite a todos. Um abraço aí. Abraço. Até mais, tudo de bom pra vocês aí. Tchau, Marcelinho, Zuega. Saúde para todos. Tchau, Inácio. Opa, prazer em vê-los. Tchau, Tchau, tchau. Marcelo. Tchau, tchau.